não conhece pastor Calixto? Quem não conhece, levanta a mão. Quem não conhece? Quem não conhece o pastor Calixto, levanta a mão e fica com a mão levantada assim. Não conhece? Agora você já conhece, pode baixar a mão. Pronto. Esse aqui é o pastor Calixto. Esse pastor é uma bênção, tem sido usado na área de cura e libertação, com a sua esposa. Eles são membros da Alameda e agora vão ficar bem mais pertinho da gente aqui no culto de libertação. Né, pastorzão? Amém, amém, amém. Vamos orar? Senhor Deus, usa o teu filho com o poder do teu trono. Coloca na boca do teu servo palavras que venham do Senhor. Nós abrimos o nosso coração para que o teu Espírito nos ensine, nos cure, nos liberte, para que teu Espírito invada a nossa vida, trazendo doçura e paz, trazendo perdão e alegria, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. A gente brinca e chama, o apelido dele é Salim, porque ele tem assim, os patrícios lá no Líbano, né? lá no sangue árabe, né? Mas é um homem generoso, tá? Homem generoso, viu? Amados, graça e paz em nome de Jesus. Queridos, o que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com vocês é alguma coisa que eu vivo todos os dias com essa dificuldade, como vocês também. Quando a gente tem lutas, tem problemas, e a gente tem esses problemas voltados só para a questão nossa, introspectiva, o nosso coração, a nossa alma, algumas coisas que Deus precisa curar, nós chegamos, oramos a Deus, Deus nos restaura, nós nos levantamos e nós novamente sorrimos e nós novamente vamos conviver com as pessoas, manifestando a glória de Deus por causa dessa libertação. Porém, eu quero falar uma coisa hoje que é muito mais difícil. É nós orarmos a Deus, só que os nossos problemas dessas orações envolvem pessoas para ser resolvido. Onde eu vou orar ao Senhor, mas eu sei que vou ter que enfrentar o meu chefe, eu sei que vou ter que falar com meu filho, eu sei que vou ter que estar na frente do gerente do banco, vocês falaram sobre finanças, né? Eu sei que vou estar diante de um amigo que não crê e eu vou estar diante dele. Então, é aquela grande questão de nós pedirmos a Deus soluções de questões que não só diz respeito à minha pessoa, mas ao relacionamento. E eu quero trazer para vocês algumas coisas que diz respeito a princípios que eu tento adotar na minha vida para que essas coisas sejam bem-sucedidas e Deus venha abençoar tanto a mim como as pessoas ou a pessoa envolvida. E há uma história maravilhosa na Bíblia de um homem de Deus, de alguém separado por Deus, alguém temente a Deus, que enfrentou uma situação que envolvia não só o povo dele, que era o povo de Israel, mas envolvia o patrão dele, o chefe, que era o rei, e esse rei não era do seu povo, mas era o seu inimigo, e ele tinha que conversar com ele para resolver a situação dele e do povo dele. Quanta gente envolvida. E aí, como que fica? Eu preciso de sabedoria para falar com o rei, eu preciso de sabedoria para saber como resolver o problema da casa, que é do povo de Israel, eu vou ter que confrontar os meus amigos, vou ter que confrontar o meu povo, tudo isso envolvido. Queridos, isso acontece quase todos os dias conosco. Só que nós temos que ter a presença viva de Deus para que tudo isso possa ser bem-sucedido. Qual é o fundo histórico? O fundo histórico é de Neemias, de Esdras e de Zorobabel. 3 personagens bem grandes assim na história, quando o Israel volta
quando voltam para Jerusalém, depois dos 70 anos de exílio. Então, nós temos a primeira leva, que é de Zorobabel, eles vêm, e aí nós lemos lá no livro de Ageu, de Zacarias, que eles voltam para reconstruir o templo. Depois tem uma outra leva de judeus que volta a Jerusalém, volta com Esdras, e Esdras começa a dizer para eles, olha, vamos retomar a palavra, vamos estudar a palavra de Deus, vamos seguir a Deus. E aí tem um terceiro personagem, que é o nosso personagem de hoje, que foi a terceira leva, que é o nosso querido Neemias. Ele trabalhava como copeiro do rei. Só que o rei Artaxerxes era o rei persa, não era o rei de Israel, tampouco era o governador de Jerusalém. E ele trabalhava para esse rei, mas de uma forma temente. Ele era exilado. E como exilado, ele já dava um testemunho de que ele era temente a Deus. E o rei Artaxerxes percebia claramente isso. O que acontece na sua história que nós vamos aqui relatar e fazer toda essa interligação de relacionamentos onde Deus no controle nos leva a soluções? Primeira coisa que nós vemos é a questão de uma notícia muito triste, que em cima de tudo que aconteceu com o exílio, nós vemos a questão da Jerusalém com a sua muralha e os seus portões todo queimado, muralha no chão. E, gente, não é como agora. Eu estava conversando com os árabes a respeito disso. No tempo bíblico, eles jogavam flecha, né? Eles atacavam e era difícil atravessar aquelas muralhas. Hoje, esses dias o Carim estava falando comigo que eles viam as bombas assim, os torpedos passam por cima assim. Você não sabe se vai cair na sua casa, aonde vai cair. Mas não adianta muralha nenhuma que não vai resolver. Lá não. Naquela época, essas muralhas eram o sinal de uma cidade protegida. O sinal de uma cidade segura. E se essas muralhas estivessem no chão, era o símbolo de uma cidade e de um povo destruído. E era exatamente isso que acontecia em Jerusalém. Veja bem, esta história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus e que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Primeira coisa que quero que vocês prestem atenção. Neemias estava bem com Deus, estava em comunhão. Agora os problemas atingem a todos. O grande diferencial vai ser que o homem temente a Deus vai saber como reagir. Em cima de... Não tinha nenhuma notícia boa aqui. Além da ruína, os vizinhos estavam rindo de Israel, que era grande glória de Deus, agora estava no chão. Né? Os amigos dele, né, estavam lá e nada fazendo, com ânimo nenhum de levantar a cidade, e ele vivendo ainda no exílio. O que acontece? O que nós percebemos é que as notícias não eram animadoras, era ruína e desolação. Então nós vemos que o decreto de Ciro, como eu disse, que trouxe aquela turma toda, o fato de virem não resolveu o problema da ruína no chão, e tampouco do templo que eles começaram a construir pararam. As dificuldades eram grandes, motivo de risos, e a pior notícia era muralhas no chão e portões queimados. As notícias para nós chegam ou nós mesmos entrando dentro do problema, ou quando alguém traz
notícias para nós de pessoas que nós conhecemos ou são nossos parentes. Agora, quando vocês oram aqui, eu percebi, eu gosto muito dessa representação empática de parentes, de amigos, porque a gente tem muita gente que a gente vê que está longe de Deus, longe do Senhor, e aqui havia uma distância tremenda. Todo o povo que estava lá, e agora há uma empatização espiritual, uma sensibilidade de que eu quero ou não me envolver com o problema. Eu quero ou não que Deus interfira e resolva. Então, pode ser a minha casa, pode ser a casa do meu vizinho, pode ser a casa de pessoas longe de parentes, mas eu quero ou não que Deus haja no meio dessas ruínas. A grande questão é o desastre, a ruína, a desolação, a falta de esperança, e nós estamos diante disso, seja qual quadro for, seja pessoal, seja familiar, seja em termos de amizade. Mas alguma reação o nosso coração precisa ter. Queridos, a realidade do impacto precisa ser trabalhada da forma certa. Quando eu ouvi isso, eu me sentei e chorei, e durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Deixa eu parar aqui para refletir algumas coisas antes. Para alguns, gente, a tristeza, tá? Para outros, ainda a tristeza acompanhada de choro. Então, esse não é o problema. A questão é que nós somos gente. E se nós somos gente, nós somos finitos. Nós somos efêmeros. As notícias e as coisas que nos acontecem nos machucam e muitas vezes não só entristecem, mas nos levam a lágrimas. E às vezes essas lágrimas são lágrimas de não só choro, mas de verdadeiro clamor. Quando Neemias tem essas notícias, quando essas coisas acontecem com ele, é interessante que o texto diz que ele para um pouquinho e fica um tempo chorando. E eu fiquei pensando nessa história, e aí a gente pode tirar algumas coisas importantes aí. Qual é a primeira coisa? O tempo pode amenizar a dor, mas não vai resolver se eu não decidir, tomar uma decisão da forma certa. O que significa? Eu vou ter que levantar, eu vou ter que resolver. Então, adianta eu ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, tomando remédio, vou dormir, vou chorar na cama, levanto, volto. Não vai adiantar. Uma hora eu vou ter que levantar e resolver. Uma hora eu vou ter que confrontar o esposo, vou ter que confrontar a esposa, vou ter que confrontar os filhos, vou ter que confrontar o chefe, seja o que for. Mas a resolução precisa vir. Só que eu vejo uma coisa muito linda. Este homem era um homem de Deus. Eu sempre digo, você tem que levantar na hora certa. Uma vez eu ouvi uma meditação não do Walter Trobst, do Nietzsche, do Otmani. O Otmani falando que você, quando orar a Deus, e você estiver em oração, você vai precisar prestar atenção numa coisa. Fique orando, fique clamando, mesmo que estiver chorando, até o ponto do que o Espírito Santo testificar no seu coração que Deus já tomou o problema nas suas mãos. Não levante antes. Senão você vai querer dar uma boa ajuda para Deus. Não levante antes. Porque no momento que aquilo estiver nas mãos de Deus, além de você levantar consciente que Deus já está no controle, você vai levantar em espírito de louvor, de gratidão, de reconhecimento e adoração. Aí você vai caminhar de uma forma altaneira, segundo Deus quer, para você resolver aquele problema. Não levante. Se você não tem a testificação do Espírito, da voz de Deus dizendo, pode levantar, estou no controle, vou guerrear por você, eu sou o teu Deus, essa batalha é minha, eu vou pelejar por vocês. Isso é fundamental. Queridos, pode mudar. Salmo 46, 10 diz o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra entre as nações. Tem às vezes que a gente está tão agitado, quando vem os problemas, tão ansioso, que o texto, biblicamente, o hebraico, a ideia que nos dá é a seguinte, é que Deus pega você, como que segurasse nos teus ombros e para aqui. Aquieta, chega,
Para de se agitar. E Deus está dizendo, aquieta. Eu quero estar no controle. Eu sou Deus. Eu sou exaltado na terra. Sou exaltado entre todas as nações. Então não é qualquer um que está dizendo, calma, calma. Eu vou mexer com isso aí. Eu vou cuidar disso. Orando no altar do Senhor, Neemias está buscando o preparo espiritual para ver Deus agindo favoravelmente ao povo de Jerusalém. Podemos dizer então que Neemias se preparou para a realização de um grande empreendimento espiritual. Não saiu no impulso, não saiu no ímpeto só do coração e da paixão que fizeram com a minha terra, que fizeram com Jerusalém. Eu vou tomar satisfações. Não. Ele só levanta e só vai resolver passo a passo os problemas depois da segurança de que Deus está com ele. Sabe por quê? Porque você vai ter que abrir a boca, você vai ter que falar. Você vai ter que conversar com pessoas. Pessoas que estão em estado de ânimo que você não conhece, mas Deus conhece e Deus tem o controle sobre eles também. Você vai ter que falar palavras que vão implicar em decisões do outro, que alguns nem de Deus são. Mas se Deus está no controle, você vai seguro. Você não vai dizendo, mas aquela pessoa não é de Deus, não vai entender. Vai ser um desastre. Não, Deus no controle, as coisas vão acontecer. Pode mudar. Oração que se torna um modelo. A oração dele é um modelo para mim. Ele diz, a vitória das nossas vidas vem quando nos prostramos no altar, e essa foi a atitude que gerou um milagre na vida dele e em toda a nação. Precisamos ter a humildade, o espírito de arrependimento e buscar a face do Senhor. Olha como é que ele orou. Pode mudar o slide. Olha a oração deste homem. Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande, e nós te tememos, Tu és fiel, guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam, obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, ouve as orações que faço este dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra Ti, não temos obedecido aos Teus mandamentos, não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Interessante, pastor Lobo, nesse trabalho de maldição, de passado, que algumas pessoas têm muitas dificuldades, você percebe que ele estava bem com Deus. Neemias estava muito seguro e mostra um temor muito grande. Mas quando ele olha para aquele desastre todo, todo o exílio, todo o pecado que levou ao exílio de Jerusalém, do Reino do Norte, do Reino do Sul, ele se coloca lá. E ele diz, os nossos pais e eu pecamos. Por isso essa situação toda. A situação de humilhação, de pecado, arrependimento, adoração diante de Deus, reconhecimento do lugar de Deus nessa história e um espírito de clamor e misericórdia da presença de Deus. Pode mudar. Engrandeceu, reconheceu a soberania e fidelidade de Deus na sua aliança, e esse reconhecimento levou à confissão e intercessão por Israel. Queridos, eu sinto uma coisa assim, que quando nós entramos à presença de Deus, não já de cara pedindo, mas adorando, a sensação que eu sinto é que quanto mais eu adoro a Deus, menor o meu problema fica, porque maior fica o meu Deus. E você começa a ver esse tamanho desse Deus, e você começa só a glorificar, e fica pensando, como é que Ele vai fazer? Agora você já sabe que Ele vai fazer. Você não tem ideia do como é que vai ser os passos de Deus, mas você tem a certeza. Eu nunca esqueci, um dia estava reunido o Dr. Shed, o René Kivitz e eu. Nós estávamos sentados, e quando a gente estava conversando sobre o mundo árabe, sobre o mundo muçulmano, e a gente conversava sobre aquilo, e o Dr. Shed tinha voltado da África, e ele dizia, olha, Deus está fazendo maravilhas na África, está havendo conversões e tal, e o René contando da igreja, eu ali sentando, esperando, e eu olhei para eles e disse, quando será a minha vez?
de ver os árabes e os muçulmanos de joelhos diante da face de Deus. E naquela hora o René Kivitz olhou para mim e disse: Calixto, não sei quando, mas eu sei que essa muralha está rachando. Eu só sei de uma coisa: Deus vai fazer. E Deus vai salvar esses árabes e esses muçulmanos em nome de Jesus. Semana que vem eu vou levar na célula o pastor Eliezer, que acabou de voltar dos refugiados do Líbano. Ele disse para mim: Calixto, dezenas de muçulmanos estão sonhando com Jesus. Dezenas e dezenas. Com essa guerra, os refugiados estão dobrando os joelhos, estão decepcionados com o Islã e com Mohammed e estão aceitando Jesus. Meus irmãos, eu me colocando, eu me sinto como Neemias, vê toda aquela destruição, mas o meu papel é oração, é clamor, é pedir a sabedoria de Deus e interceder. E essa intercessão leva à ação poderosa de Deus aonde eu quiser. Eu posso dizer: Senhor, aquele povo carece, abre as portas do céu e derrama da tua glória. Neemias sentiu isso, essa empatia intercessora de clamar por aquele povo. E mais, olha que coisa linda, ele se colocou. Deus podia fazer com qualquer um, né? E disse: pode me usar. Eu quero voltar, de alguma forma, reconstruir aquela cidade. Eu quero ser instrumento na tua mão. Olha que coisa linda o processo. Pode ir. A realidade dos fatos é refletida a causa e efeito, né? Lembra agora do que disseste: se vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Aconteceu isso. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Gente, isso acontece com qualquer um de nós. Quantos de vocês aí poderiam testemunhar que se afastaram de Deus? Deus, por amor, foi lá, te puxou, te tocou, testificou que queria de volta, e você disse: Senhor, me perdoe, estou arrependido, quero estar de volta, e na hora você voltou. Porque com o arrependimento e a volta, a obediência, a glória de Deus é restaurada na nossa vida, em nome de Jesus. E era essa a colocação que ele faz aqui agora. Pode mudar. Bênção ou maldição, resultado da obediência ou não dos mandamentos de Deus. A oportunidade para restaurar começa no ato determinado de voltar a obedecer. O diabo vai dizer que você não presta, que você é um servo infiel de Deus, que na verdade você não serve para nada, que você cai toda hora. Essa voz desgracida, que a gente vai falar um pouco mais ali na frente, não ouça. Ouça a voz de amor que diz: vem, eu te quero de volta, arrepende-te, eu estou aqui, em nome de Jesus. A transformação que tanto queremos em nossas vidas e nas pessoas ao nosso redor acontece quando jogamos fora tudo que não presta em nosso coração, todo pecado escondido, todo pensamento impuro e as obras da carne que ainda não foram transformadas pelo Espírito. Neemias, quando ele volta, adiantando um pouquinho só, ele manda os levitas limparem tudo. Jogar todo o lixo fora, todo o lixo de idolatria. Pede para os sacerdotes levitas purificar todos os cantos daquela cidade, para que a glória de Deus voltasse novamente. Pode virar. Os sacerdotes purificaram, cerimonialmente, purificaram também o povo, as portas, os muros. A casa de Deus também passou por mudanças. Neemias enviou trabalhadores para dentro do templo, dizendo as palavras: eu quero que cada lixo seja levado para longe daqui. Não quero nada aqui dentro que tenha a ver com idolatria ou sensualidade. Tudo que aconteceu foi por causa disso. Então, se foi por causa disso, não quero mais. Gente, dá uma parada. Se você vê no teu coração a testificação do Espírito de coisas que são lixo, que você perdeu a glória de Deus, essa presença é gostosa. A presença onde você está andando, está conversando com Deus, Ele está falando com você. Se isso foi perdido, é por causa do lixo. Mas Ele nos ama, Ele diz: joga fora o lixo e santifique-se novamente.
santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Pode mudar. A realidade é misericórdia. Senhor, pecamos, estamos arrependidos, manifesta a misericórdia. Vamos restaurar Jerusalém. Eu estou aqui pronto para essa restauração. Senhor, esses são teus servos, o teu povo. Tu livraste do cativeiro com o teu grande poder, com a tua força. Ouve agora a minha oração, as orações dos outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faz com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo nesse tempo que eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Queridos, olha a situação. Estou feliz da vida, mas eu não vou sair daqui, eu sou exilado, eu tenho que falar com o rei. E como é que eu vou falar com o rei? Não adianta só eu ir falar com o rei, dizendo, eu sou um bom empregado. Vai ter que ir no nome de Deus, no nome de Jeová, e no poder dele, na sabedoria dele. Gente, qualquer palavra errada, a gente sabe disso. Às vezes a gente vai com boa intenção e estraga tudo de vez. Se Neemias chegasse para lá e dissesse, olha, a minha cidade Jerusalém está toda destruída, eu quero toda restaurada, rei. Você vai de jeito nenhum. Nós que destruímos, você vai querer o quê? O outro fazer levantar outra vez? Ele não fez isso. Olha o que aconteceu. Pode mudar? Então, a lembrança do amor de Deus tem com o seu povo, a oração focada em buscar a solução. Vou estar diante do rei. O coração do rei precisa ser tocado. Precisarei do seu apoio para consumar o projeto de restauração. A restauração dos portões queimados e do muro que está caído. Essa é a situação. Qual é a situação que você está enfrentando que você tem que conversar com alguém para haver restauração da alma e restauração de ruínas? Você precisa primeiro restaurar o seu coração. Queridos, a coisa mais importante, escute o que eu estou dizendo para vocês. Tudo que vocês enfrentarem na vida, principalmente no que diz respeito a relacionamento pessoal, não chegue, não fale, não se envolva, se Deus não está plenamente em você, para você saber o que dizer, saber o que responder e ser instrumento de restauração, se isso for necessário, em nome de Jesus. Era isso que Neemias fez agora. Pode mudar? Realidade abençoada. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado. Então, quanto tempo ele levou para falar com o rei? Que ele ficou em oração? 4 meses. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e servi. O rei nunca me havia visto triste. Por isso perguntou, por que você está triste? Você não está doente? Portanto, deve estar sentindo infeliz. Então, eu fiquei com muito medo, pode mudar, tá? E respondi, que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados, estão em ruínas, e os seus portões queimados? Qual foi a sabedoria que Deus lhe deu? Os meus parentes, os meus povos estão na sepultura. A minha cidade está caída por causa desse ambiente de sepulcro. Gente, sabedoria para falar. E como Deus pode fazer isso com vocês? Eu contei uma vez, me permite dar TV nessa questão pessoal, mas eu me lembro uma vez que tinha 2 homens discutindo, e eram 2 árabes, é difícil árabe discutir, 2 árabes assim falando alto, né? E eu estava na casa da esfirra que eles eram donos. Eu era estudante ainda de teologia, eu sentado assim, e eu comecei a olhar os 2 discutindo, e os 2 olharam para mim. Eu falei, e aí, gente, é agora? Aí eles chegaram, sentaram e disseram para mim, olha, nós vamos falar o que estamos passando, o problema nosso. Queremos a sua opinião. Gente, eu tinha 19 anos. Eles falaram, eu olhei bem para eles, e só comecei a falar alguns princípios bíblicos em tudo que estava acontecendo. Mas lógico que eu pedi sabedoria de Deus, que vocês vão ver uma coisa muito bonita que aconteceu
com Neemias nesse sentido. Quando eu terminei, eles estavam pasmados e me disseram: da onde vem tanta sabedoria? Eu disse: vem da palavra de Deus. Assim, Deus quer usar vocês, gente, na vida de muitas pessoas. Não só serem curadas, mas serem instrumentos que interferem para restaurar os outros, com o poder da palavra, com a sabedoria presente, com a glória de Deus brilhando nos seus olhos, para que a pessoa saiba: este homem, esta mulher vieram da parte de Deus. Pode mudar. Sinceridade sem rodeios. O testemunho era uma marca na vida dele. Ele enfrenta com segurança, sabendo que as promessas de Deus são infalíveis. Elas se cumprem. É lógico, me permita outra questão pessoal, né? Quando a gente precisa dessa segurança de Deus para estar firme e levantar, né? Temor. Principalmente, eu era pastor de uma igreja, eu era pastor sozinho, solteiro. A gente estava noivo, 86. Casamos em 87. Nem noivo, eu estava só de olho em você. Ela era minha ovelha na igreja. Tá? Eu casei com a ovelha. E eu fui fazer uma viagem para a Holanda, ouvi uma conferência do pastor Billy Graham na Holanda. E era uma época difícil, uma época de decisão. A igreja estava aqueles 2 anos e meio, sabe, aquele namoro ainda, aquele negócio difícil. Né? E eu fui para a Holanda. E eu passava, escutava os sermões, era uma bênção, falou Billy King, falou um monte de pastor, falou Billy Graham, tal, 15 dias lá. E eu me ajoelhava e dizia: tá bom, muito bom, Senhor, muito bom essa palavra, maravilhosa, mas eu quero uma palavra pessoal, particular. Vocês não são assim ou só eu? Sabe aquela, né? Sabe aquela vozinha de Deus assim? E eu orava, clamava, ia na capela lá de oração, lá em Amsterdã, e voltava e tal. E nada, gente do céu. E um dia, aliás, o último dia de conferência, estávamos sentados, e lá nós tínhamos um aparelho, que é com fotocélula, que você pode se sentar em qualquer lugar, você tem 13 línguas para ouvir, você escolhe qual língua que você quer, na tradução. Então, eu estava sentado de um lado, mas eu não tinha percebido quem estava do meu lado, porque podia ser russo, ou seja, quem for, né? Sentado. E aí o Billy Graham disse: olha, é a última palavra, agora vai ter as bandeiras, né? Tudo bem. Aí eu me ajoelhei e disse: Senhor, tudo bem, foi maravilhoso aquele negócio, né? Mas, Senhor, eu queria tanto que a palavra agora está acabando, mas amém. Louvado seja o teu nome. Gente do céu, eu levantei, não 10ª hora, como diz, né? Eu lembro do programa do pastor Odá, 10ª hora, né? Eu levantei, um africano assim do meu lado olhou para mim e começou a falar comigo. O meu inglês é bem parco, né? Ele começou a falar comigo, olhou bem para mim, botou a mão no bolso, tirou uma funda de Davi e Golias, uma funda, e disse para mim: você sabe o que é isso aqui? Eu disse: eu sei. Ele falou assim para mim: isso foi feito na minha tribo. Deus te diz: vai, volta, como Davi venceu Golias, vence no teu ministério. Tinha 10.000 pessoas naquele lugar. Depois de uma palavra dessa, não tinha diácono que me enfrentava. Desculpa, que diz diácono aí, estou brincando, tá? Por favor. Né? Porque tem diáconos, né? Mas eu me lembro, irmãos, que eu não sabia a guerra que eu ia enfrentar, mas só me lembro que um diácono chegou para mim: teus dias estão contados nesta igreja. Tem gente assim que tem essa coragem, né? Mas eu tinha ouvido uma voz de Deus. Eu olhei para ele assim: o senhor sabe quem me colocou aqui? Foi Deus, só ele coloca a mão em mim. No outro dia ele caiu da árvore e quebrou o pé. Vamos mudar. Às vezes temos que estar decidindo diante de pessoas e orando ao mesmo tempo. Incrível. Incrível a experiência de Neemias. Gente, eu acredito que acontece com todos vocês. A gente está conversando, a gente não sabe para onde que a conversa está sendo conduzida, e a gente começa a tremer e diz: gente, agora o que eu faço? O rei perguntou: o que você quer? E o que está escrito ali? Eu orei a Deus, conversando e orando.
Senhor, e agora? O que eu faço agora? O que eu digo? Olha o que ele disse, Senhor. Deus é maravilhoso, Ele te dá a palavra de sabedoria. E você fala, e você é abençoado. E as coisas são resolvidas. O rei perguntou, Efésios 3:20 diz que Deus nos dá além do que pensamos e imaginamos. O rei liberou 12 anos de licença para ele. Gente, não foi 12 semanas, foi 12 anos. Liberou, deu cartas para os governadores, autorização para o guarda florestal dar as madeiras, mandou oficiais do exército com cavalaria para levar ele até Jerusalém. Pode mudar? Eu tenho que falar, pastor, essa outra parte. Pode ir para frente. É isso que aconteceu, tá? Pode ir. Tá, aqui. Eu não posso terminar sem falar disso. Quando a gente está feliz, Deus está fazendo, aparece a oposição. Esses caras infelizes, tinha até um árabe no meio aí. Esses infelizes vieram tentar tirar todo o ânimo de Neemias e armaram de tudo para derrubá-lo, para que ele não fizesse o que Deus queria, que era reconstruir as muralhas de Jerusalém. Queridos, Sambalat, Tobias e um árabe chamado Gesem, não é minha família, tá? Mas essa turma se colocou para destruir toda possibilidade. Pode mudar. Pode mudar o slide. Eu respondi, o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir, mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Vocês não têm nenhum direito de cidadão, não têm nenhuma parte de tradições religiosas do povo de Israel. Pastor Lobo, essa palavra de autoridade frente a Satanás e as vozes inimigas precisa ser exercida em nome de Jesus. É quebra de maldição, é palavra de resistir qualquer ação de Satanás, qualquer coisa que ele quer fazer contra nós. Nós temos essa autoridade no nome de Jesus que foi nos passada e nós temos ido para trás. A gente está animado, aí o desgraçado do demônio que usa pessoas de fora, de casa, da igreja, para nos desanimar, nos planos maravilhosos de Deus, e nós nos abaixamos, nós nos fechamos. Resistam, seja quem for, em nome de Jesus. Pode mudar. Mesmo diante das ameaças dos seus inimigos, Neemias não parou enquanto não concluiu. Neemias mandou mensageiros para falar com aqueles dois lá, aqueles dito cuja, pois a sua maior prioridade era construir. Os inimigos inventaram até mentiras para intimidar Neemias, para destruir. Abro outro parênteses. Amor, você lembra? A gente em Foz do Iguaçu e correu uma calúnia, calúnia que fala de difamação, um boato. Que eu tinha falado não sei o quê no Brasil inteiro, quando eu dei testemunho, que o que eu falei era mentira, bababá, bababá. E aí a minha direção, muito sábia do Rio de Janeiro, ligou da Junta de Missões Mundiais. Calixto, as igrejas estão dizendo isso, que você falou isso. Mas eu nem estive nesse lugar. Daí eu disse para a junta uma coisa. Me diz aonde começou isso? Aí me deram o nome, eu liguei para o... E era pastor. Falei, pastor, olha, estou ouvindo isso. Isso é sim, é verdade. Naquela igreja, você falou... Eu falei, primeiro, eu nunca fui naquela igreja. Segundo, você diz que eu conto uma história quando eu fiz uma viagem para Venezuela. Eu nunca viajei para Venezuela. O senhor estava presente na igreja? Não, me falaram. Irmãos, essas coisas são para destruir o reino de Deus. Só que você tem que permanecer firme. Se você está seguro em Deus e o teu coração, você há de permanecer firme em nome de Jesus, como Neemias. Pode mudar, eu estou terminando. Os inimigos fizeram pressão contra Neemias. Neemias não brincava com as coisas de Deus. Esse Tobias e o Sambalete subornaram até profetas. Neemias tinha fé e a confirmação de Deus de que o seu projeto ia ser concretizado. Glória a Deus por isso. Terminando, queridos, pode ir para frente mais um pouquinho?
Pode ir? Tá? Isso. Que nós possamos sair daqui, gente, com o grande cuidado de saber qual voz ouvir. As vozes do homem, não de Deus, fora, dentro de casa, da igreja, podem ser vozes mansas, mas que nos levarão longe de Deus. As vozes de Satanás também não são necessariamente agressivas, mas são mansas. Mas podem nos levar para longe de Deus. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo em toda a caminhada. Queridos, que Deus possa ajudar-me, ajudar vocês, porque no momento de orações que fazemos por pessoas que estamos envolvidos, situações que precisamos resolver, precisamos estar seguros de que o nosso coração é dominado pelo Senhor. E saímos daqui sabendo que Ele nos dará sabedoria para resolver todos esses embates e impasses da nossa vida, em nome de Jesus. Pastor Lobo, pode dar continuidade em nome de Jesus? Você entendeu, querido? Neemias, ele não fala de construir o muro de casa, não. Eu tive em Jerusalém. Ele reconstruiu os muros de uma cidade. Quando você olha para a sua vida, existem áreas na sua vida que estão arrasadas, estão em ruínas, estão destruídas. Deus é um Deus que não apenas restaura os muros de uma cidade, ele restaura a sua vida, querido. Ele não é um Deus que está contando historinha para os anjinhos no céu. É um Deus presente. Ele responde a oração de Neemias ontem, mas responde a tua oração hoje. Você precisa entender que o lugar de restauração na tua vida, em qualquer área da tua vida, em qualquer área, tem que passar por um momento de oração. Tem que passar por um momento de arrependimento. A área da sua vida destruída foi submetida de alguma maneira ao pecado. Você tem que entender isso. Seja seu, seja pecado dos seus pais. Ele confessa o pecado dele, mas confessa o pecado dos seus pais também. Isso quebra a maldição, querido. Entenda isso. Isso desautoriza a praga na sua vida. A vida é restaurada quando? Quando você manda o diabo se calar. Diga para ele, cale-se em nome de Jesus. Costura a boca do inferno. Para de dar ouvido para aqueles que só dizem e falam de crise. Deus é o Deus de Neemias de ontem, mas Ele é o Deus de hoje, e Ele é o Deus de amanhã, e será eternamente. Amém, queridos? Vamos orar? Sai do seu lugar aqui, vamos orar então, em nome de Jesus. Cadê o ministério de louvor que não chegou ainda? Me socorre aqui, Wagner, por favor. Me socorre, sai do seu lugar aqui, vamos orar? Você tem qualquer área da sua vida que você precisa do milagre do Senhor, saia e vem aqui, vamos orar juntos. Se existe qualquer esperança que precisa ser reconstruída na sua vida, vem aqui e vamos orar em nome de Jesus de Nazaré. Deus é um Deus que restaura sonhos. Você pode ter um dia andado com Deus e você se afastou, e você se desviou, e você pecou, você foi empurrado por um tempo de desvio. Esse tempo ficou para trás, querido. Sai do cativeiro, sai da Babilônia, volta para Jerusalém. Voltar para Jerusalém é voltar para a intimidade de Deus, mas escolha restaurar a sua vida. Amém? Senhor Deus, nós oramos como Neemias aqui. Senhor Deus dos céus,
nós confessamos aqui toda a nossa iniquidade. Nós confessamos a nossa idolatria, a idolatria dos nossos pais. Nós confessamos toda a sensualidade, todo o adultério. Nós confessamos a prostituição, a pornografia. Nós confessamos que nos vendemos, nos corrompemos. Nós confessamos as nossas fraudes. Nós confessamos que os nossos ouvidos deram atenção a palavras mentirosas. Nós confessamos que nós nos desviamos do Senhor. Mas o Senhor é Deus que perdoa de geração em geração. E assim como o Oriente dista do Ocidente, o Senhor afasta o pecado de nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós recebemos essa noite perdão do Senhor. E clamamos pela restauração das muralhas da nossa história e da nossa vida. Nós pedimos que o Senhor restaure os nossos sonhos, restaure a nossa vida financeira, a nossa vida afetiva, restaure os nossos casamentos, traz de volta os que se perderam, traz de volta os nossos filhos, traz de volta a nossa casa, traz de volta aquilo que nós perdemos. E em nome de Jesus, nós damos uma voz específica aqui contra todo espírito de mentira, de intimidação, de ameaça contra a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Saia! Em nome de Jesus, saia! Em nome de Jesus, bata em retirada, porque os ouvidos dos teus filhos e das tuas filhas são ouvidos do Senhor, para ouvir as promessas do Senhor. Nós cancelamos todas as pragas, todas as palavras malditas, todas as expressões de ódio, tudo aquilo que lançou contra os teus filhos, desânimo. Nós destruímos aqui as vozes de Tobias e de Sambalate, e acolhemos a promessa do Senhor, acolhemos a voz do Senhor, acolhemos a palavra do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Diga amém, amém e amém. Olhe para mim aqui, querido. O teu pecado vai ficar aqui. Não leve ele de volta para casa. Você ouviu a palavra? Existe uma voz que vai dizer para você que não é possível, mas Deus diz: tudo é possível que crê. Confie em Deus, não confie nessa voz, confie em Deus. Confie em Deus, confie em Deus, confie na palavra de Deus. Você vai ter que desfazer algumas amizades que te afastam de Deus. Você vai ter que romper relacionamentos iníquos na tua vida. Tem coisas que te distraem, querida. Não caia na armadilha da iniquidade. E existem pecados que te afastam de Deus e da bênção de Deus. Fique debaixo da cobertura do Altíssimo. Fique debaixo das asas do Senhor. Ali sim, praga nenhuma chegará à tua tenda. Ali sim, você não vai ter o temor do terror noturno. Aí sim, praga nenhuma vai alcançar você ao meio-dia. Nem seta vai te tocar. Fique com Deus. Amém, querido?